Fala, logístico! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Aqui Tarcísio Mendes, felizaço, como sempre, mais uma vez a gente de volta no canal do Tema Corporativo, com mais um vídeo. Felizaço também por estar aqui com a presença do nosso grande amigo Jair Lacerda com a gente. Pessoal, a gente fez um vídeo há um mês atrás, eu não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas um mês antes desse vídeo aqui, a gente gravou um vídeo com o tema Como ser promovido e ter sucesso na logística. E a gente ficou felizaço, porque a repercussão do vídeo foi muito positiva, né, Jair? E a gente Exato. agora, a gente até brincou, né, de que aquele vídeo com certeza era o vídeo um e que a gente teria que gravar um outro. E aqui nós estamos gravando outro vídeo. E aí, agora, o que é que a gente vai falar, Jair? O que é que a gente vai falar agora sobre o vídeo? Dê boas-vindas aí ao pessoal que está assistindo a gente. Aí, pessoal, boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, onde vocês estiverem. Agradeço aí o convite novamente aí do Tarcísio e aí do tema corporativo para estar junto com vocês aí compartilhando ideias. Eu acho que desde o primeiro vídeo, né, como ser promovido, vamos lançar agora um outro tema que é fui promovido, né? E aí? Faço o que agora, meu amigo Tarcísio? Quando chega essa promoção na porta? É difícil chegar, né? Quando chega, o que fazer? Esse é o nosso bate-papo de hoje, para a gente pensar como é que pode ajudar aí a turma aí nas missões que vão aparecer. Realmente, Jair, é um desafio, né? E principalmente quando a gente fala de alguém que estava talvez numa vaga ou numa função operacional e aí assume uma função de liderança, é algo que a gente sentiu esse gostinho, né, de sair de uma função que a gente não tinha gestão sobre nenhuma pessoa, e aí veio a primeira promoção para liderar pessoas, e aí você olha para um lado, olha para o outro, faz, eu queria tanto isso, e agora que veio, o que é que eu faço? Dá aquele frio na barriga, mas eu vou dizer uma coisa, vale muito a pena, é uma experiência extraordinária. E aí, Não, Jair, para a gente começar, é uma coisa antes, quem está curioso aqui e não e diz, ah, mas peraí, esse é o vídeo 2, então quer dizer que tem um vídeo anterior e tal. Tem sim, a gente deixa. Claro que se você entrar aqui no canal do Tema Corporativo, você vai ver o vídeo, é um vídeo bem recente, mas a gente também vai deixar aqui na descrição do vídeo o link, que aí você termina de assistir esse, clica nele e volta para você assistir o vídeo anterior, que aí vai ter alguns links do que a gente falou no vídeo anterior, tá? E aí, Jair, a gente tem algum roteirinho aqui, né? Toda vez em quando dando uma fila aqui, para a gente tentar ser o mais produtivo possível e ser o mais efetivo que possa contribuir o máximo possível com as pessoas. E aí, um ponto que a gente conversou na estruturação aqui do assunto, do tema, é como se comportar após a informação da promoção. Isso é crucial, né, Jair? Porque são os primeiros momentos. E assim, como é que você visualiza o comportamento ideal para um profissional logo após ele receber a informação da sua promoção? eu penso no sentido seguinte: se você tem hoje e foi promovido, difícil é ser promovido, né? Hoje, dentro do mundo corporativo, a promoção ela é muito, às vezes, difícil. Ela tem vários pontos a serem analisados, mas chegou a promoção. O que eu preciso fazer na primeira semana, na segunda semana, como é que eu preciso me comportar. E aí é difícil, porque às vezes você vai liderar amigos, né? Então, eu vou contar uma história aqui que eu tive que liderar na minha época, liderar amigos, amigos que largavam comigo e iam falando, vamos dizer assim, conversando mal, falando mal do encarregado, falando mal da empresa. E às vezes é difícil quando a gente vai liderar amigos. Então, eu acho que para quem tem perfil, para quem está com esse foco de virar gestão, a primeira coisa a fazer é sempre saiba o que, é que você está conversando com os seus amigos, porque amanhã ou depois você é promovido ou tem cargo de gestão, as mesmas pessoas que você saía para estar conversando, para estar falando mal da empresa ou do processo, vão ser os caras que você vai liderar. Então, o que fazer de imediato é, você precisa mudar a página. Você precisa chegar para essa equipe que você vai liderar e dizer assim, olha, o fato agora é novo. Então, hoje eu passei a estar na camisa do lado oposto, na camisa técnica. Vamos dizer assim, eu era o jogador, estava no campo, sendo guiado por alguém. Agora eu vou estar do lado de fora do campo. Vou estar participando do jogo. Então, isso tem que estar muito claro, Tarcísio.
Isso tem que estar muito dito, muito verdadeiro. A equipe tem que saber disso. Então, na hora que você chega para assumir um posto de gestão, aí você tem que, a primeira coisa, seja muito transparente. Chama todo mundo, gente, ó, nós tínhamos aquele caminho, onde eu também falava mal, eu tinha oportunidades, e a gente vai corrigir, a gente vai começar a somar esforços para que a equipe saiba que você é verdade. Você tem que ser muito verdadeiro no que você fala. Porque senão você vai começar a perder alguma coisinha ou outra, ou vão dizer que você é chato ou que é alguma coisa. Então, é dizer assim, eu estou do lado oposto, mas esse lado oposto é um lado que vai fazer com que eu seja mais técnico e consiga ajudar vocês com reclamações ou com sugestões que até então eu já sei, já fiz. Eu acho que essa primeira coisa é chamar todo mundo, os pares, amigos, dizer assim, ó, gente, eu mudei o lado um pouco. Agora eu visto, além da parte operacional, eu também sou empresa, eu defendo interesses da empresa, não só do meu umbigo. Eu acho que é muito difícil você separar, né? Quando você é gestão, você divide, você separa o seu, não só o seu umbigo, mas você precisa defender interesses da empresa, do organismo. Então, às vezes, é bem difícil separar, mas tem que ser muito transparente com as pessoas. É crucial. Isso aí é crucial mesmo. As primeiras semanas é fazer essa divisão, é já dizer, ó, não vou mudar meu comportamento, não muda a forma de eu falar, de eu sorrir, de eu me cumprimentar com vocês, mas eu preciso avisar a equipe que algo mudou. Porque senão a equipe ainda acha que eu sou mais um par, e não é, a ideia não é essa. Meu fone estava desligado. O bacana de você dizer isso é que me lembra muito. Eu costumo brincar assim: se você botar no Google liderança, ou o que é liderança, o conceito de liderança, você vai ter lá uma infinidade de conceitos que até talvez tumultue a cabeça. Para mim, o conceito de liderança, não sei se alguém é autor disso, mas é o que para mim mais responde. É o elo entre as pessoas e a empresa. Então, se você. Isso que você falou é interessante porque você vai ter a oportunidade nas primeiras semanas de dizer: ó, contem comigo, estamos junto, eu vou continuar próximo, mas eu também preciso ser esse elo, né? Então vai ter hora que e aí serve até já como um conselho para quem está ouvindo a gente e acabou de ser promovido e vai liderar pessoas talvez pela primeira vez. Se você só apertar pelo lado da empresa e for sempre só empresa, essa corda vai arrebentar. Em contrapartida, se você também for muito equipe, só equipe, puxando para o lado muito da equipe, essa corda também vai arrebentar. Então, isso que Jair falou é muito bacana, que me traz o conceito que eu acredito muito de liderança, que é o elo, o líder é o elo entre a empresa, entre os interesses, entre os objetivos, as estratégias, o norte da empresa e também da equipe. Se um profissional consegue equilibrar isso, equilibrar os interesses da empresa e o interesse da equipe, ele vai ter vida longa aí no cargo de gestão. Uma coisa é o quê, outra coisa é se é fácil. Ninguém está dizendo que é fácil. Fácil nada é, não existe nada fácil. Estou dizendo o quê, né? O como é outra história, que é o difícil. Mas é isso que você falou, é bacana, de juntar as pessoas e dizer, ó, tamo junto, conta comigo, continuo no barco. Agora vocês vão ter que entender que vai ter momento que você é empresa, vai ter momento que você é equipe. Então, no momento que eu não puder ser equipe, que eu tivesse quem. E o que é isso na prática, né? Cobrar, fazer Sim, cobrança. sim. É a coisa mais normal do mundo. Então, para quem está assistindo a gente e se tornou líder pela primeira vez ou foi promovido recentemente, busque esse equilíbrio. Tentar ser, ou mostrar isso para a equipe, de que na hora que você pode soltar um pouquinho a corda, você solta e você sabe a dosagem, está tudo certo. Mas também quando você precisa apertar, quanto empresa precisa apertar, e a equipe precisa ter maturidade para isso. E que não é uma coisa rápida, né? Isso é uma coisa com o tempo. E aí vai Demora do um nível de pouco. maturidade da equipe, também do nível de confiança no líder, né, Jair? Exatamente. É muito isso. Esse feeling inicial, a pessoa não deve se assustar de imediato. Poxa, será que alguém está fazendo um pouco mole? Ou eu já sei que fulano fala um pouco mais ou um pouco menos. Como você já vai conhecer, se for da sua própria equipe, tenha muito esse feeling de saber quem são os caras que são mais comprometidos para chegar mais próximos, quem é aquele cara que é mais disperso, chega mais próximo também, e faz com que a equipe lhe respeite, mas pela presença, não por imposição, mas é aquele respeito porque sabe que é um cara que vai também vestir a camisa. E eu acho que o grande ponto é
também seja exemplo. Não é Perfeito. porque você virou líder que você vai esquecer. Não, seja exemplo. Comece a olhar lá para trás que você vai querer puxar alguém para ficar junto com você e, consequentemente, tomar o seu lugar e você continuar crescendo. Tem que ser muito nisso. Tem que ser, a equipe tem que olhar para esses gestores e assim, poxa, esse cara me representa, esse cara faz com que eu tenha orgulho de ficar junto com ele e defender os interesses da empresa. Isso é muito bom. Bacana, Jair. Falando um pouquinho sobre feedback, cara, a gente vê muita gente aplicando, quer dizer, achando que entende o que é feedback o que é feedback? É isso, 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 mas na hora de aplicar tem dificuldade ou acha que está fazendo certo e não surte efeito, termina se expondo, perde funcionário, em alguns momentos termina achando que a solução é demitir, e demitir nunca é o caminho. Assim, chega uma hora que não tem o que fazer, você demite, mas o ideal é que você consiga usar o feedback corretamente. Então, na opinião de Jair, como é que é o melhor jeito de você dar feedback para um liderado? Ó, eu vejo feedback por duas linhas. A primeira linha é aquela linha, o feedback destrutivo. Aquele feedback que eu vou chamar a pessoa para conversar e, ao invés de eu recuperar essa pessoa ou fazer com que o ânimo dessa pessoa seja elevado, eu vou destruir ela. Então, assim, eu tenho que ter muito o discernimento de que, imagine que fosse você que estivesse do outro lado. Se você que estivesse levando aquele feedback, às vezes um feedback ruim, eu tenho que pensar nessa forma. Será que eu gostaria de receber esse feedback ruim? Será que como é que eu vou reagir depois? Então, na hora que você chamar uma pessoa para dar um feedback, às vezes negativo, que na sua maioria das vezes os feedbacks, as empresas, em sua maioria, fazem o negativo, o positivo ele vem muito na lida diária, você abraça e dá um feedback muito positivo, mas o negativo é sempre no íntimo. Se você não tem a maturidade ainda para fazer, chame uma pessoa que já tem a lida constante com isso. Então, a dica que eu digo, para quem foi promovido agora, antes de qualquer feedback, nunca vá sozinho. Primeira coisa. Leve sempre uma pessoa um pouco mais experiente para poder você ver como é que isso acontece. Porque Caramba, uma coisa, se eu estou aqui do outro lado e estou recebendo feedback, eu preciso, às vezes, ter um olhar de olhar o comportamento, olhar como é que essa pessoa está reagindo. Às vezes, o corpo dela está falando alguma coisa que está incomodando. Então, na hora em que você for fazer um feedback desse, leve uma pessoa, leve um outro, para que ele possa, em alguns momentos, atenuar alguma coisa. Segundo ponto, esse é um feedback para você sempre fazer em dupla. Aquele destrutivo é quando você chega lá para a pessoa e só critica. O feedback ele tem que ser um feedback que eu vou sinalizar as oportunidades com um tom de voz, com uma forma construtiva, vou sinalizar que ele precisa melhorar e corrigir, mas também vou dizer assim, eu confio em você, eu sei que você é capaz, eu sei que você pode, eu sei que você vai entender esse puxão de orelha, e a pessoa vai sair dali onde ela vai conseguir reagir. Se eu não fizer isso, ela vai declinar. Então, ela vai sair dali numa condição que ela não vai. Se eu só chegar e apontar, você errou, você fez isso, fez aquilo outro. Então, quando eu faço isso tudo, eu só não apontar, isso não é um feedback. Isso é uma forma de você chegar para a pessoa e dizer assim, ó, morreu para você. Ou você resolve, ou você vai ser demitido. hum, Então, quando você dá um feedback, você não quer recuperação. Você não quer de forma nenhuma que a pessoa seja recuperada, ou que a pessoa possa dizer assim, pô, chefe, eu errei, vou corrigir. Então tem que ter muito esse cuidado, né, de como é que eu faço essa condução. Se eu faço aquele feedback que eu vou massacrar a pessoa, eu vou perder ela. Eu já cansei de passar por algumas situações onde eu vi pessoas doloridas, com feedbacks ruins, com feedbacks que foram destrutivos para a vida dela. Então, sempre se coloca no lugar do outro. Como é que esse outro vai reagir? Agora cobre. Se não está bom, cobre. Agora cobre também dizendo assim, eu confio em você. Eu sei que você é capaz. Não só aponte. Também dê soluções, trace metas, trace objetivos, e isso vai ser bom. Agora, se não tem experiência, chame alguém e monte uma estratégia antes. Ó, eu vou falar isso, o que, é que você acha? E aí, dali, os dois vão contribuindo e vão pensando da melhor forma, porque talvez se eu estiver pegando pesado um pouquinho, você estiver falando demais, alguém chega lá e já me ajuda um pouco mais, mas lembre-se, feedback é para melhorar. Se não for para melhorar a pessoa, feedback é demissão. Então, a demissão é outro caso.
É outra Feedback história. é para trazer o cara de volta para a empresa. Lembrando que demissão custa caro para a empresa. Então, quem não tem experiência ainda, você não tem noção do custo de uma demissão na empresa. Tem uma frase, eu não vou saber dizer, eu não vou saber lembrar se é uma frase exatamente, ou é uma linha de raciocínio que fala sobre o preço que você paga de desligar alguém e trazer outro, talvez fosse melhor você desenvolver aquele que está ali com você, porque além, Falou. ela, quer queira, quer não, ela já tem já algum domínio de processo, já conhece alguma coisa. Então, talvez, claro que tem situações em que realmente não tem o que fazer, é demitir, mas talvez recuperar seja a melhor alternativa. E tem líder que acha que o caminho é demitir, né? E ainda falando sobre feedback, Jair, eu não vou saber a autoria, mas existe uma coisa que eu aprendi, eu não sei se lendo curso, não vou saber. Se alguém estiver assistindo aqui sobre a autoria, por favor, cita aí para a gente não ser injusto. Mas eu aprendi uma coisa muito extraordinária, que é feedback reflexivo. Então, como é que seria isso na prática? Ao invés de eu chegar para você e dizer tudo que você está fazendo de errado, eu apontar isso fazendo perguntas. Beira até a infantilidade. Sim, Fulano, você acha que isso está certo? Uma criança, né? Você acha que isso está legal? Você acha que. Então, assim, quando você, por exemplo, um atraso, um funcionário que está chegando atrasado com frequência, você vai dar um feedback para ele. Então, você faz, Fulano, eu estou vendo que você está com certa frequência se atrasando. Você está com alguma dificuldade? Ele é que vai responder. Tem alguma coisa que eu possa lhe ajudar? Ele é que vai responder. Então, para não estender muito, mas o feedback reflexivo seja qual for o ponto que você for dar o feedback para a pessoa, quando você vai estimulando perguntas, é ela que está se comprometendo a melhorar. Né? Então, eu sim, acredito que isso é uma prática muito simples, que você deixa de ser ríspido, isso funciona muito para quem faz o que você falou daquele feedback destrutivo, né? Um feedback reflexivo esquece totalmente essa possibilidade, porque ele não vai afirmar, ele vai perguntar. Então, talvez se você, ouvindo a gente aqui e está refletindo que, eita, caramba, eu já fiz feedback destrutivo, digamos, grosseiro, usa essa técnica, usa da técnica da pergunta. Pô, fulano, a gente tem 10 separadores, tu é o nono. O que é que tu acha? Está sendo justo? Tem gente fazendo mais e menos tempo. Tu acha que está no caminho certo? Tu vai ser promovido desse jeito? Tu vai crescer? O que é que está acontecendo? É o setor? Como é que eu posso te ajudar? Então, a partir do momento que você entra com perguntas, você praticamente você dá as respostas, a pessoa sabe do que é que você está falando, mas que está refletindo é ela, que está respondendo exato. a ela. Então, termina o nível de comprometimento sendo bem maior, né? E é aquela coisa, né? Nunca leve uma pessoa para você dar um feedback para ela, onde você em algum ou não fez ou não realizou algumas etapas antes, porque é aquela coisa. Não leve um cara para dentro de uma sala para dar um feedback, onde você em algum momento você não tratou nada com ele. O cara vai dizer assim, oxe, vim para cá, o que aconteceu? Surpresa. Então, assim, você não pode, o cara não pode chegar na sala sendo surpreendido. Na lida diária, você tem que dizer assim, ó, não tá legal, vou melhorar. Então, assim, você vai sabendo e conduzindo para que a pessoa saiba que na hora que chamar ela para conversar, ela sabe qual é o motivo. Ela não pode estar surpreendida na sala. Ela não pode chegar lá e dizer assim, não, eu não sabia, ninguém me passou isso. Minha chefia não passou. Novidade. Então, tem que ter uma lida diária, constante com a pessoa, para que ela saiba o que está acontecendo. Então, Jair, a gente já falou aqui de fui promovido e agora. Aí a gente falou um pouquinho do conceito de liderança, né? O elo do líder entre a equipe e a empresa, aquilo que você falou de fazer reunião, de estar junto, feedback destrutivo, falou sobre é, o feedback reflexivo. Um último ponto, tá interessantíssimo aqui no roteiro. Quais aspectos você entende assim que é importante falar numa reunião, né, na hora de falar em público com o time, na hora de reunir as pessoas? O que é que você acha que é relevante assim para você trazer as pessoas para você diante de uma reunião assim com o time, né? Na hora que você vai estar falando em público, na hora que a gente sabe que comunicação é um desafio para muitos líderes, ele prefere não falar, prefere falar individualmente, mas nesse aspecto, assim, beirando um pouquinho de os aspectos mais relevantes, também um pouquinho de oratória.
comunicação, falar em público, falar em reunião. Qual a dica que você dá para quem tem de repente essa trava, esse receio? Quais os aspectos mais relevantes para falar bem em público e fazer a reunião com o seu time, tendo acabado de ser promovido, né? Ó, eu vou partir do princípio, eu vou pegar lá dos primórdios da gente na época de adolescente. Tem situações que a gente falava no espelho, né? A gente conversava ali no espelho para se expressar Verdade. melhor e tal. Então, se você hoje tem a tecnologia a seu favor, grava um vídeo. Ah, poxa, eu estou na minha casa, grava um vídeo, você se assistindo como é que você está falando, qual é a forma com que você está falando, e Perfeito. entenda se esse vídeo seria bem interpretado por alguém. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é, na hora que você vai comunicar, saiba quem é que está ao seu redor. Um exemplo. Se eu tenho uma equipe que ela é muito operacional, a linguagem tem que ser totalmente operacional. Não vá buscar aqui linguagem muito técnica, sofisticada, porque você vai estar falando uma coisa que a equipe vai dizer assim, peraí, essa não é a pessoa que trabalha comigo na linha diária. É o caso Exatamente. 2. A segunda, na hora que eu identifico, aliás, a terceira, na hora que eu identifico quem é a pessoa eu quero falar, que eu quero direcionar, eu vou usar assim, os mecanismos que eu entendo que ela vai compreender melhor e assimilar aquilo que eu sei que eu quero passar. Então, um exemplo. Eu chego agora para a equipe e eu vou falar de um assunto que é uma cobrança por meta, é uma cobrança por resultado. Leve exemplos de números bons, de situações que são produtivas, de condições desafiadoras para a equipe. Às vezes, você se apegar só àquele número e você ficar ali sem olhar no olho. Então, tente ver o passe, o número, mas olhe no olho, quem é que está reagindo. Tem pessoas durante uma fala nossa, a nível de você ver que se o público está assimilando, você vai olhar muito concentrado no olhar das pessoas, vai ter pessoas que não vai estar olhando para você. Eu cansei de estar falando com o público não está olhando para mim. E eu sentia que, poxa, aquilo não está entrando no coração de ninguém. A pessoa estava dispersa, olhando para um outro horizonte, estavam olhando para baixo, não estavam observando aquilo. Então, tenha certeza que 90% do que você falou, pouco foi absorvido. 10% ali ficou para algumas pessoas. Então, observe se a equipe está olhando para você, se a equipe está olhando para um outro lugar, ou está de cabeça baixa, se ela está confortável, que às vezes você vai falar e você não dá o conforto que a equipe precisa. A equipe está confortável para dizer assim, chefe, eu posso ter um minuto aí da sua fala? Quando a equipe começa a falar, aí sim você sabe que a equipe está confortável. Agora, lembrando, não é para todo mundo falar. Se você vai fazer uma reunião, se você deixa todo mundo falar, a reunião passa 5 horas. Dizer assim, gente, ó, eu vou fazer o comentário que eu entendo que é pertinente sobre o número. Ao final, eu abro aqui para 2, 3 perguntas e tchau. Então, é importante ter essa visão. Agora, olhe sua equipe. Perfeito. Se as pessoas não estiverem ali observando, você não vai ter certeza se aquele material que está passando está sendo bem absorvido. Isso é importante. Quando a gente está falando em público, às vezes você não observa o todo, né? É importante observar o todo. O que está acontecendo ao meu redor que eu não estou enxergando? Atentar para isso. Uma coisa que eu sempre falo de, para a gente já partir para o nosso final, Jair, uma coisa que eu sempre observo sobre as apresentações que eu fiz e que eu poderia falar para as pessoas, acho que tem uns três pontos que são pilares, assim, que eu acho que poderia agregar, complementando na linha do que você falou, que é primeiro ter o domínio do que vai falar, né? Assim, se você sabe, você domina, você tem segurança do que você vai falar, é que nem agora eu e você aqui falar de futebol. A gente vai falar anos, vai passar o resto da vida aqui online, porque a gente tá com tranquilidade para falar sobre isso. Agora, se for falar de as variáveis que compõem a formação do valor do petróleo, o domínio da Arábia na produção de petróleo. Eu não vou ter domínio, porque eu não conheço sobre esse assunto. Então, eu vou gaguejar, vou enrolar, vou tapear, não vou passar segurança. Então, se você tem segurança do que você vai falar, isso vai ajudar. Outro ponto, cuidado muito com palavras em inglês, né? Muitas vezes a gente está falando com a equipe operacional e o cara faz, tá, mas o que é isso? Mas ele tem vergonha de dizer que não sabe, para não ser chacota, né? Com o cara que está do lado Sim, dele, né? Então, ao mesmo tempo que tente proporcionar a participação da equipe, né? Se o pessoal começa a participar, engajar, interagir, fica menos monótono, né? Mas é isso. Já aí, algum ponto mais que você queira agregar sobre alguma dica? A gente tem aí 2 minutinhos para finalizar.
sobre fui promovido e agora? Alguma dica final, alguma mensagem que você queira deixar para quem foi promovido recentemente? Eu Dois vou dizer o minutinhos. seguinte: a promoção ela vai chegar para as pessoas que aí, às vezes ralaram bastante. Mas na hora que ela chega, para ela sair da sua mão, ela é muito rápida. Nossa, já isso é Tenha, bom muito, demais. tenha muita sabedoria naquilo que você vai fazer. Por quê? Perfeito, cara. Como eu gosto de corrida, vou pegar um exemplo de corrida. Se você chegar hoje Perfeito. para mim, Jair, correr uma maratona é fácil? Aí eu digo, cara, é fácil, não é difícil. Agora, o difícil é se preparar, se organizar para estar na maratona. Então, na hora que você for promovido, tenha muita noção que você vai continuar se preparando. Você vai continuar se preparando para estar ali falando, corrigindo, ponderando. Então, fique muito atento que aquilo que chegou na sua mão, você pode perder muito fácil se você não tiver uma preparação constante. E não só preparação constante. Também olhe e observe tudo ao seu redor. Como é que está rodando, acontecendo com a sua nova gestão, para que você consiga ter uma melhor condição e não perca essa promoção. Vá para uma outra promoção. É importante para quem chegou. Cheguei, agora estou suave. Já cheguei no pego do sono. Não, não fique assim. Você vai ser ultrapassado por alguém que vai estar lá atrás e que vai estar muito mais atento. Então, fique ligado. Perfeito. Tem uma frase muito boa que diz assim: o que te trouxe até aqui não te garante o que você fez, o caminho, tudo que você fez até chegar aqui, não te garante que tudo isso, ou esse mesmo jeito que você fez, vai te jogar para frente, vai te projetar para frente. Então, precisa realmente estar sempre lendo o cenário e se situando de que, principalmente, a responsabilidade aumenta muito, né, quando a liderança vem. E é maravilhoso, o céu é o limite, mas é desafio. Jair, cara, como sempre, prazeraço ter você aqui, bater esse papo com a gente. Não tem como, Jair virou parceiro nosso, não tem como que eu diga, não vai acabar nesse. Jair virou parceiro nosso. Esse papo é muito gostoso, a gente vai fazer mais vídeos. E se você chegou até aqui, é um pecado você não curtir esse vídeo. E se você quer sugerir algum tema para a gente conversar com o Jair, deixa aqui. Qual o tema? Ah, você quer saber mais sobre apresentações em público, feedback, liderança, como ser promovido, outro vídeo. Então, deixa teu comentário para a gente, que isso vai ajudar a gente a saber o que é que você está querendo que a gente traga aqui no canal do Tema Corporativo. Jair, mais uma vez, meu irmão, forte abraço, muito obrigado, até a próxima. Valeu, um abraço, pessoal. Valeu. Pessoal, se gostou, manda esse link, pega ele, bota no teu grupo da faculdade, manda para alguém e dá uma olhada na descrição do vídeo que tem outros links para você assistir, outros vídeos que a gente fez aqui com muito conteúdo sobre liderança e logística. Forte abraço, até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.